difícil assim, mas simplesmente ele ganhou notoriedade porque ele falou de um caso e explodiu. Aí eu volto falando do Miguel de novo. Off the King the Power, estourou. Eu dou um caso que você conhece bastante, que é o caso do Daniel Alves. Você acompanhou ali de perto, sim, né? Você conhece a família. Depois ele foi absolvido, né? Sim. Mas o que ele sofreu até lá, né? Verdade, mas esse sofrimento dele, Luan, só foi aqui no Brasil. Só foi aqui no Brasil? Apenas. É incrível assim, né? Um brasileiro que não foi acolhido pelos brasileiros. Mas é que no Brasil eles gostam de... Principalmente quem é bem sucedido, eles querem crucificar a pessoa. Totalmente. A pessoa é bem sucedida, aí se tiver uma coisinha contra ela, todo mundo vai estar do lado da coisinha. Verdade. Né? Só precisa disso aqui. Eu vi vários artistas falando mal, dizendo que era o estupro do rico. Aí eu falava, meu Deus, quanta ignorância. Será que até onde vale a pena você viralizar com um assunto? Sim. Né? Porque assim, o Daniel Alves tem mãe, tem pai, tem irmãos que assim, amo aquela família. Dona Lúcia mesmo, falo com ela quase todos os dias. Então assim, até onde você pode realmente falar? Por isso que eu tenho esse cuidado. Quando foi pra falar do Cris, eu deixei bem claro lá. Não sou advogada dele. Mas parem com esse linchamento. Entendeu? Parem com esse linchamento. O crime sexual, ele tem disso. E tá tudo bem. Mas você, por exemplo, quando eu cheguei em Barcelona com a Dona Lúcia, as pessoas abraçavam ela. Dizia, mama, força, Daniel, inocente. Aqui no Brasil... Nossa, aqui no Brasil era tanta fake news. Daniel falou hoje, Daniel falou amanhã. Ele falava... Daniel tá quebrado e pediu dinheiro pro Neymar. Eu escutei isso daí, né? Não teve lei que ele pegou... Ainda não era muito dinheiro, era pouco dinheiro Era 800 mil euros. Que pra eles... É muito dinheiro, deixa de ser muito dinheiro, né? Mas assim, era uma mentira. A toda hora eu ficava pensando, né? Nossa, eu acho que lá fora do Brasil deve ter uma juíza disponível pra ele 24 horas. Porque toda hora ele vai pro judiciário, e o judiciário tem fases. Mas como combater isso? Sim. Por exemplo, se você um dia tiver o prazer de conversar com qualquer irmão do Daniel Alves ou com a mãe dele mesmo, você vai escutar o seguinte. O linchamento na minha família aqui no Brasil só parou quando eu entrei. Porque quando eu entro, eu digo, peraí, por que vocês estão falando isso? Eu não sou advogado do Daniel Alves. Nunca falei que eu sou advogado do Daniel Alves. Porque as pessoas associam e tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Só que assim, o linchamento com a mãe do Daniel Alves, eu falava assim, peraí, vocês estão de brincadeira comigo, né? O erro dela é ser mãe de uma pessoa que não cometeu crime? Vocês estão de brincadeira. E lá na Espanha, as pessoas abraçavam, Dona Lúcia. Agora eu digo assim, que às vezes a sorte dele é um pouco estranha. Porque no dia que ele... quando ele sai, dia 25, acho que 26 de... Foi aniversário do pai dele. 26 de março foi pago 1 milhão de euros para ele começar a responder em liberdade. Foi isso mesmo. Que nós tivemos lá em Barcelona, tava tendo um protesto na frente do presídio. No dia que ele tava sem nada a ver com ele. Uma morte que teve lá que escandalizou o país e as pessoas estavam fazendo manifestação. O que é que o Brasil diz? Falou que era por conta dele. A manifestação, porque o Daniel Alves vai sair. Eu falava, gente, o bichinho é azarado, né? Mexer até nisso, mas aí, Daniel, agora unânime, né? As 3 juízas tem que dizer, porque a sociedade, ela, né? Se fosse juízes, foi comprado. Mas como foi juízes, né? Nós estamos falando de 3 mulheres, unânime absolveu ele, dizendo o seguinte: o processo não era nem pra ter começado. Nossa. Por quê? Existem provas que quando ela tá na balada, ela tá pegando nas partes íntimas, a palavra é assim, nas partes baixas do Daniel Alves, ou seja, nas partes íntimas do Daniel Alves. E eles dançam, eles brincam, e a todo momento ela tá querendo. E o que aconteceu ali dentro, a gente não pode, de fato, afirmar ou negar. Mas como é que uma mulher acontece tudo isso e ela só denuncia 15 dias depois que passou a virada de ano, depois que passou tudo, aí ela vai lá e representa. Não estou aqui para jogar. E ela tentou pegar um dinheiro antes do Daniel? O que acontece? Assim? Eu escutei muito isso, que... Como é que você vai pagar uma coisa que você não cometeu? Verdade, tem pessoas que não pagam de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E isso eu vi nos olhos do Daniel Alves, sabe? Ele naquele... Sabe quando ele diz assim, como é que eu vou pagar uma coisa que eu não cometi? Que então que eu seja condenado. Você vê assim... Eu sou nordestina, né? Ele é baiano, eu sou alagoana. E você vê que, assim, eu nunca iria admitir pagar uma coisa que eu não fiz. Porque se eu for pagar... Tá, eu cometi, realmente eu vou pagar. Como é que você vai pagar? Agora, te digo. Lá fora, acontece muito isso. Se a mulher hoje chegar e dizer assim, eu fui abusada, e se a gente fizer um acordo, acaba.
Aqui no Brasil, não. Se a mulher diz que foi abusada, o que acontece? O processo segue. Não existe eu chegar lá e dizer que eu vou tirar o processo. Isso é falácia. Não existe. Eu vou de fato dizer a verdade. Então, a gente vai fazer uma justificativa. É um processo à parte, que é uma justificação. Vamos botar você na frente do juiz e olhe lá. Tem muitos casos que isso acontece e ele continua condenado. Porque quando você fala assim, eu menti, será que alguém não tá te pagando pra você falar isso? Sim. Entendeu? Então, no Brasil, isso não serve. Então, assim, o que o Daniel passou aqui no Brasil é lamentável. Só que lá fora tá tudo tranquilo, tá? A vida dele segue, vai ser papai agora. A vida dele segue, normal. E quando ele ficou preso, como que era lá? Ele tem algum detalhe, assim, doutor? Eu tive em Brian 2. E assim, conheço o presídio da Espanha. O presídio é totalmente diferente daqui, né? Não sei se você já fez uma pesquisa. No presídio tem piscina, no presídio... É um presídio... Sim. Porque lá fora, não é porque você tá preso. Você tem que ter qualidade de vida. Lá fora continua a qualidade de vida. Recentemente eu tive em Tocas, em Salamanca. E a gente ficou assim impressionado com as coisas que tem lá. Vida normal. Você tem aquelas máquinas de café, que você vai lá, bota o dinheiro, você tem o estado... Dentro do presídio? Dentro do presídio. O chocolate é maravilhoso, presídio, não vou mentir. Toda vez que a gente vai visitar ou fazer alguma coisa, eu digo, deixa eu passar naquelas maquininhas lá, porque eles têm um chocolatezinho que eu só encontro lá. Só lá. É muito bom. Lá em Brian mesmo, eu ficava o tempo todo. Eu digo, não, eu quero outro, eu quero outro. É muito... não, sem brincadeira mesmo. A qualidade de vida é diferente. Você vê as pessoas andando com você, conversando. É muito diferente. Um preso, por exemplo, o Robinho, na Itália. Cara, antes ele tivesse sido preso lá. Ser preso aqui... Foi o maior erro dele. Se ele fosse preso lá, era mais tranquilo, né? Se eu, que não sou advogada dele, mas se chega um caso desse no meu escritório, né? Porque eu não vou me meter no trabalho das pessoas. Mas se chega um caso desse no meu escritório, ele brasileiro com crime na Itália, o que é que eu faria? Eu tinha contratado um paparazzi para investigar na Itália a vida da suposta vítima. E tinha pedido a reabertura do processo na Itália para apresentar ele lá. Porque nós temos hoje uma palavra da vítima que ela é muito forte no Brasil. Então, antes ele se apresentar lá e verificar a melhor forma, de fato, de, se for o caso, se ele não for absolvido, pagar lá do que ele pagar aqui. Olha o presídio que ele tá. Olha que ele vive sendo manchete. Aí toda hora eu vejo dizer, né? Porque a fake news é muito grande. O ministro hoje tentou verificar, foi a favor do Robinho. Não cabe. Ele vai... Execução de pena. Execução de pena. Ele vai ter que ficar... Ele pegou... acho que foi 9 anos, né? Eu não lembro. Bastante tempo, né? A pena do Robinho. Só que ele vai ficar o quê? Uns 4 anos e meio? 5? Porque crime hediondo no Brasil é 2/5. Ele tem que cumprir para começar o semiaberto. Mas imagina como o Robinho está ali dentro. Tá quebrado, né? Tá bem... O presídio eu conheço... Olha que eu conheço o presídio de vários estados no Brasil. E fora do Brasil, não se compara. Não se compara. Agora, abro uma observação. Eu conheci um presídio em Sorocaba, que eu fiquei impressionada. Quando eu entrei, eu achava que era um internato. Bem organizado? Muito organizado. E é um presídio apenas para crimes sexuais. Na hora você choca, assim, né? Porque eu achei uma coisa estranha, né? Eu não tinha perguntado de cara. Quando eu desci, fui descendo... Você já pensa assim, que é Carandiru. Eu que nunca fui no presídio, eu já penso que é sempre os presídios do Carandiru. Não. Eles lá na grama, o pessoal aqui solto. Aí eu... Nossa! E comecei a perguntar pro pessoal. Nossa, é assim todo mundo solto? Assim, doutora, aqui é semi-aberto, aqui é aberto. Eu falei, que legal. E aí, quando eu saí, eu perguntei. Esse presídio aqui é um presídio para todo tipo de crime? O rapaz falou, não, doutora, é só crimes sexuais. Mas a organização, você não tem noção. Você não tem noção. Eu lembro que esse foi um caso famoso que caiu na mídia. E eu falei pra família, não se preocupa. Se fosse qualquer outro presídio, eu te diria, o negócio tá feio aqui. Mas a organização... E te digo, o Brasil tem competência pra isso. Mas será que ele se importa mesmo? Você chega, por exemplo, quando eu fui na cadeia pública, que o Vitor Bonato tava lá. Era um espaço pequeno, onde as pessoas... Tinha gente em pé, tinha assim, mais de 8 pessoas, com 4 camas, com 1, 2, 3 camas. 8 pessoas. Em um local que você não consegue nem se... A qualidade... doutora, a senhora quer dizer então que o bandido tem que ter vida boa? Não é isso.
É dignidade, outra coisa. Eu vou muito na Alemanha, né? Eu tenho amigos na Alemanha e eu conversando lá com o pessoal, eles me disseram o seguinte: Graça, você sabia que quando a minha filha não vai pro colégio, a polícia vem buscar? Eu falei, misericórdia. Por quê? Porque o país não quer ninguém burro. O país te obriga a estudar. Aqui no Brasil, quem vai pra escola? As pessoas só vão pra escola pra ganhar o benefício lá, né? Os auxílios que tem, Os né? auxílios. Então, o que seria mais interessante? Deixar o brasileiro burro ou inteligente? Com certeza, deixar o brasileiro burro, né? Então, a gente vai evoluir quando? Porque a ignorância, às vezes eu escuto coisas assim de repórteres, porque existe a lei da imprensa, né? As pessoas, o repórter não sabe o limite dele. O repórter não conhece a lei da imprensa. Eu digo, meu Deus do céu, tá difícil assim. Mas simplesmente ele ganhou notoriedade porque ele falou de um caso e explodiu. Aí eu volto falando do Miguel de novo. Off the King the Power. Estourou. As pessoas começaram a dizer, esse cara é um charlatão. Aí, tá brincando, falando inglês. Essas pessoas não entenderam nem o que ele falou. Sim. E isso viralizou. E você acha que as pessoas têm autonomia pra acabar com a vida de alguém? Mas muita gente se beneficia. Porque se eu viralizei e meu Instagram agora tem 5 milhões, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Por exemplo, lembra daquela menina do avião que o menino começou a chorar e ela não saiu? Lembro. Que deu um estouro. Aí começaram a falar. É Maria Bethânia, eu acho, né? Não tinha a quantidade de seguidores que ela tem. Então, assim, o que é que viraliza mesmo? Qual é a pauta importante? Entendeu? Falar de homens, de falsa acusação de abuso sexual. Nossa, sempre dá views, né? Mas depende se o cara for culpado. Porque se o cara for inocente, não dá. Não dá. O cara tem que ser culpado. O cara tem que ser culpado. Agora eu te digo, todos os meus casos saiu na mídia, eu vou pedir o direito de resposta. Se não me der, vai pro papel todo mundo. Porque não vai ter a mesma proporção, mas todos os locais que falaram mal do meu cliente, que ele foi, tá sendo acusado, eu quero o direito de resposta dando a notícia da absolvição dele. Entendeu? Porque é o mínimo que a gente tem que fazer. Não vai viralizar, mas eu quero a notícia que ele foi absolvido. Eu quero noticiar lá, porque pra noticiar coisa ruim, vocês são bons. Exato. E é muito complicado, Luan, hoje em dia, ser homem não tá fácil, não. Não tá fácil, não.